Olá, 16 de agosto de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão na TV Difusora. No Agosto Dourado, São Luís recebe várias atividades sobre a importância do aleitamento materno. Em Caxias, campanha de doação de sangue tem foco em pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Em Imperatriz, tempo seco aumenta casos de problemas respiratórios no município. Maranhão cedia Seminário Nacional de DNA e Laboratórios Forenses. Vamos falar sobre isso no estúdio. No esporte, o treinador faz mistério sobre o time do Sampaio que enfrenta o Guarani no sábado no Castelão. Na política, termina o prazo para registro de candidaturas e começa oficialmente hoje a campanha eleitoral de 2018. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado, são 7 horas e mais 1 minuto, você acompanhando o Bom Dia Maranhão em todo o estado aqui pela TV Difusora, uma ótima quinta-feira para você, hein? A Sociedade de Puericultura e Pediatria do Maranhão realizou ontem aqui na capital o mutirão do leite materno. Várias atividades aconteceram em um shopping da cidade como parte da campanha nacional em prol do aleitamento materno. Um alimento exclusivo, está sempre prontinho, na temperatura certa e não custa absolutamente nada. É fundamental para a saúde e a melhor parte, é um momento único de ternura entre a mamãe e o bebê. Neste shopping da capital, no mutirão do leite materno, orientações e o estímulo à amamentação. A especialista em desenvolvimento infantil mostrou a maneira correta de como a mãe pode alimentar a criança. A Nayara está aqui com o bebezinho dela e ela está de pé. Existe possibilidade de dar de mamar de pé? Existe, olha aqui, ó. Toda uma postura bem retinha, bebê encaixadinho entre as mãos e a boca do bebê sempre bem encaixadinha na areola da mamãe, né? Lembrando que a amamentação vem pela areola e não pelo bico, tá bom? Quanto mais a postura estiver retinha, melhor para a mamãe vai ser. E amamentar mesmo em espaços públicos, locais que ainda deixam as mamães inibidas. Qualquer lugar que pede, levanta a blusa onde estiver, proteja um pouquinho e dobra ele, onde estiver. E para estimular a estação, seja em qualquer lugar, foi realizado um mamaço. E aqui também foi reforçada a necessidade de não deixar de oferecer o leite para a criança. A amamentação é muito importante para a mamãe, mas principalmente para o bebê. É porque existem várias vantagens, como nutrição, proteção, estimulação e também a convivência. Agora, a amamentação não é para qualquer hora, não. Essa questão do estímulo do bebê é muito importante. A gente precisa entender que existem processos. A gente não pode quebrar as fases, as etapas. E hoje a gente quer que o bebê chegue e ele já chegue pronto, né? E não é um boneco. O leite, na maioria das mamães, está sempre disponível, com nutrientes adequados e na quantidade certa. Para a Josiana, além de tudo isso, amamentar é um ato de aproximação. Passando amor, carinho e, acima de tudo, estou passando para ele que existe um vínculo entre nós dois. A leite é vida, né? Leite é tudo para a vida da criança. Muito legal, né? Bela iniciativa. Várias atividades aconteceram durante todo o dia na capital maranhense aí, nesse agosto dourado de estímulo aí à amamentação, esse leite materno que é extremamente rico e importante para o desenvolvimento dos bebês. São 7 horas e mais 4 minutos. Olha, com a campanha batendo a porta, eleitores que quiserem fazer alguma doação a partidos ou candidatos, eles, sobretudo nas eleições desse ano de 2018, com a facilidade das vaquinhas virtuais, eles devem prestar contas ao fisco e estar atentos para não cair em fraudes ou na malha fina do imposto de renda. Nestas eleições, empresas não poderão fazer doações a candidatos ou partidos políticos, mas a regra imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral não restringe pessoas físicas que podem financiar candidaturas por meio das chamadas vaquinhas virtuais. Mas há limites quanto aos repasses financeiros que devem ser respeitados pelos eleitores doadores. As orientações, as normativas com relação à doação de pessoa física para candidatos e partidos políticos são regulamentadas pela questão eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quanto à parte tributária, o que a gente pode dizer é que é limitada a 10%, a doação é limitada a 10% do rendimento do contribuinte, e essa informação deve ser prestada na declaração de imposto de renda anual. O eleitor pode doar até 10% dos rendimentos brutos no decorrer deste ano, mas há ainda o teto de R$ 1.064,10 por dia no financiamento coletivo.
A medida, de acordo com a Justiça Eleitoral, tem o objetivo de tornar a disputa entre os candidatos mais equilibrada e evitar a ocorrência de fraudes no decorrer do processo. Não basta ter uma regra, não basta estar escrito, não basta a gente ter isso no mundo das ideias. A aplicação e a implementação das regras, elas demandam todo um processo, inclusive, que envolve cultura política. Então, existe um teto. Existe um teto para a doação da pessoa física, a proibição da doação da pessoa jurídica e existe também um teto para o próprio custo da campanha de acordo com cada nível e cada cargo. Eleitores que fizerem doações a candidatos ou partidos políticos deverão informar este repasse financeiro à Receita Federal. Os dados deverão estar contidos na declaração de imposto de renda referente ao ano de 2018. Caso contrário, os dados informados serão julgados como incompletos e esta declaração poderá ficar retida. É uma informação obrigatória pela legislação tributária e a omissão de qualquer informação obrigatória na declaração pode gerar inconvenientes, a aplicação de multa por parte do fisco. Por enquanto, de acordo com essa cientista política, ainda é cedo para afirmar que esse modelo de financiamento de candidaturas adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral de fato dará certo. Fica uma dúvida, a eleição de 2018 ela é um teste dessas novas regras, de como que vai funcionar. A gente não sabe ainda. Pode ser que de fato isso consiga conter um pouco o escancaro que a gente tinha nas eleições passadas, principalmente de empreiteiras financiando todos os partidos que estão disputando, de modo que, independente de quem ganhe, eles vão ter uma moeda de troca. E isso estava muito escancarado nesse país, então pode ser que isso seja contido um pouco, mas fica a dúvida de que serão inventadas novas formas de burlar essas regras. São 7h07, agora a participação de Silvão Alves, daqui a pouquinho o Diogo Coutrinho continua falando sobre política aqui no Bom Dia. A gente vai falar porque a partir de hoje começa oficialmente a campanha eleitoral de 2018. Não ainda a propaganda eleitoral, mas a campanha eleitoral começa a partir de hoje. Os candidatos já estão com agenda, inclusive aí alguns candidatos já anunciando as suas agendas. Silvan, ótimo dia para você. Ok. Silvan, a gente começa falando hoje sobre a prisão de um assaltante, mais um, né? Daquele caso do roubo que aconteceu em junho, o assalto que aconteceu no Clube do Tiro. Isso, né? Esse trabalho, bom dia Adalberto, bom dia a todos, esse trabalho foi mais um trabalho feito em conjunto entre a Delegacia de Furtos e Roubo e a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos. Não é? Eles têm feito uma parceria que tem resultado em várias prisões. Uma parte dessa quadrilha já havia sido presa, logo depois que houve o roubo, logo depois que teve o assalto, uma parte do bando foi presa e faltava, né, um dos integrantes dessa quadrilha, dos integrantes desse grupo, que foi preso agora por força de um mandado de prisão que foi decretado pela Justiça, não é? A polícia, inclusive, está pedindo às pessoas, porque há suspeita de que eles têm envolvimento em outros assaltos em residências, estabelecimentos. Se as pessoas fizerem esse reconhecimento, é por isso que é importante a divulgação da imagem dessas pessoas, porque o delegado vai ter respaldo de fazer outros inquéritos e até pedir, né, solicitar à Justiça novos decretos de prisão, o que significa dizer que assim aumenta a possibilidade de que ele permaneça mais tempo na cadeia, mais tempo fora de circulação. Então, se você fez o reconhecimento, é totalmente seguro, a pessoa não se expõe, né? Pode ir até a Delegacia de Furtos e Roubo fica aqui no centro, aqui na Rua das Hortas, e a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículo fica lá no bairro da Vila Palmeira, ali atrás do Detran, para que as pessoas possam ir fazer esse reconhecimento com mais absoluta segurança. Por falar em assalto, pegaram ontem também um assaltante que vinha agindo naquela área ali do Coajapa, enfim, assaltando, arrombando várias residências, né, Silvano? Inclusive, esse assalto foi um assalto em que eles mantiveram uma família com refém, agiram com muita violência, botaram arma na cabeça de crianças e levaram tudo do interior da casa, levaram tudo do interior da residência. O pessoal lá da delegacia está pedindo também, porque há suspeita de que eles possam estar envolvidos em outros assaltos. O que chama atenção, um detalhe, é que no dia que eles fizeram esse assalto lá no Coajap, eles levaram uma motocicleta lá dessa casa. Essa moto nunca foi encontrada.
A primeira parte do bando, que foi preso também numa ação feita pela Polícia Civil, diz que não sabe do paradeiro dessa moto. E o último, agora que acabou sendo preso, também não deu notícia, não deu informação acerca do paradeiro dessa moto. É bem provável que ela tenha ido para o desmanche, né? Ou até mesmo tenha sido comercializada aí para alguma cidade aqui do interior do estado. Ô Silvano, essa semana uma operação grande foi deflagrada pela Polícia Civil do Maranhão e do Piauí. Eles já prenderam aí pelo menos 10 pessoas, e entre elas um empresário suspeito de esconder drogas em um sítio lá no município de Timon. Essa é uma investigação que foi uma investigação feita de forma conjunta, uma parceria Polícia do Maranhão e Polícia do Piauí, né? E já havia suspeita do envolvimento desse empresário com o tráfico de drogas, e a polícia fez uma incursão lá num sítio, numa casa de propriedade dele lá, e acabou pegando a droga, né? Uma quantidade de droga. Ele, de acordo com a polícia, essa droga aí estaria avaliada em R$1 milhão. O que está sendo investigado agora? É que, como aquela região ali, entre o Maranhão e o Piauí, é um local onde ocorrem muitos assaltos, inclusive no interior do Piauí, aumentou bastante a questão de ataques a carro forte. Alguns carros fortes que saíram de lá e que vieram abastecer umas 2 cidades aqui do Maranhão também foram atacados, e a polícia acha que esse empresário ele pode estar custeando isso aí para lavar o dinheiro da droga, ou seja, hoje as grandes quadrilhas elas alugam armas, veículos e contratam até pessoal, né, para fazer esses grandes assaltos, que são aqueles assaltos do chamado novo cangaço, que sentia cidade, explosão de caixas eletrônicos e por aí vai. Então ele já está sendo investigado, depois de ter sido autuado em flagrante por tráfico, né, ele já está sendo investigado nessa ligação aí, já há forte suspeita de que ele pode ter participado indiretamente, né, fornecendo armas e tudo, para aquele assalto que houve, o ataque ao carro forte lá em União, na cidade lá de União, lá no Piauí. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Vamos agora às notícias da região Tocantina. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Lá, inclusive, o tempo seco está provocando aumento aí da procura de crianças, também de adultos, em relação a problemas respiratórios. Nessa época do ano é bastante complicada. Luiz, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A gente começa falando da queda de braço entre a prefeitura e vendedores de panelada. Panelada é um prato típico aqui da região. A prefeitura quer remover os trabalhadores do local onde atuam há 30 anos, mas eles não aceitam. Na última segunda-feira, todas as trabalhadoras foram removidas do local por causa das novas construções na área. O dono da obra exigiu que as barracas fossem retiradas da calçada e as paneleiras, como são conhecidas, foram transferidas para este terreno. A venda piorou. Tá horrível aqui. Banheiro, cadê? Estacionamento, na hora que chega uma bicicleta, o dono da oficina aqui pede para tirar. No mesmo dia em que as paneleiras foram removidas do setor das 4 bocas, o prefeito de Imperatriz divulgou por meio das redes sociais que os trabalhadores e trabalhadoras que vendem panelada serão remanejados para a Praça Tiradentes, aqui onde funciona o atual camelódromo. Panelódromo, a ideia é muito boa, agora contanto que não seja na Praça Tiradentes. Porque lá no centro tem tanto restaurante de R$2, como é que nós vamos vender? Que a nossa clientela é daqui, é das empresas daqui. A comissão formada pelos vereadores visitou as paneleiras. Durante a conversa, os vereadores ressaltaram que a Câmara vai seguir com as discussões para que o panelódromo não saia da região das 4 bocas. O que nós estamos aqui cobrando do município é que mantenha o diálogo aqui com os trabalhadores, para que, ao invés de fazer o panelódromo lá na Praça Tiradentes, que venha, dialoga aqui, porque tem um terreno aqui na Rio Grande do Norte, subesquina do Governador Sayão, que está na região das 4 bocas, para adquirir, comprar e fazer aqui a construção do panelódromo próximo, para manter a tradição e manter aqui os paneleiros unidos e trabalhando. Já o secretário de Planejamento Urbano explica que a Praça Tiradentes é apenas uma de outras sugestões para a construção do panelódromo. Foi quando ele recebeu o comunicado do panelódromo que o acordo não foi feito ainda, não decretaram o acordo com relação ao panelódromo ali no setor de 50 bis. Com isso, o prefeito publicou que tinha outras opções.
Em Imperatriz, aumentam as doenças respiratórias por causa do tempo seco e da alta temperatura. Especialistas alertam para os cuidados a serem tomados. Nos últimos dias, Imperatriz tem marcado altas temperaturas que variam entre 35 a 37 graus Celsius. E uma coisa que nos chama muita atenção nesse período seco, viu? É o ressecamento das mucosas, principalmente do nariz. Se ocorre um ressecamento da mucosa e o nariz, então ocorrem sangramentos com facilidade. Asma, rinite, sinusite são algumas das doenças respiratórias que se agravam durante o período de intenso calor. A principal recomendação para dias secos é o consumo de bastante água, pelo menos 2 litros por dia. Assim, evita a desidratação em dias como esse, de muito sol. Eu sempre estou dando água, suco. Sempre fico mais aqui no quintal por causa da poeira também, para não pegar muito nele. É sempre dentro de casa. Tomando as devidas precauções, fica mais fácil manter a saúde em dia. Adalberto, é com você. Obrigado, Luiz. Em Caxias, uma campanha está estimulando a doação de sangue para pacientes que fazem tratamento oncológico na cidade. A ação foi realizada durante manhã e tarde através de parceria entre o Hospital Regional de Caxias, o Hemomar e o Oncorrádio, empresa que atua na prevenção e tratamento de câncer na Unidade de Saúde do Estado em Caxias. Nós temos atendimentos de psicólogos, nós temos atendimentos do nutricionista, nós temos atendimento também da equipe multiprofissional, que são os enfermeiros, também como oncologista, né? Nós também temos atendimentos quimioterápicos, processos cirúrgicos que são realizados aqui no Hospital Macro-Regional e também nós disponibilizamos de radioterapia que é feita em Imperatriz. O objetivo da campanha externa é abastecer a demanda de bolsas de sangue para cirurgias, em especial aos pacientes que são submetidos ao tratamento de oncologia aqui do Hospital Regional. É também uma forma de se prestar orientações para que se busque novos voluntários. Esses pacientes que são oncológicos, geralmente eles precisam muito de bolsa de sangue, principalmente nos seus procedimentos cirúrgicos, né? Quanto também na questão da quimioterapia, quando é infundida a quimioterapia. Geralmente são pacientes que têm anemia ou só a questão dos hemocomponentes estão muito baixos e precisam dessa substituição. O sangue é um componente que não pode ser substituído, então a gente depende da solidariedade de cada um para poder estar fazendo essa ação. A dona Francisca Santos já é doadora voluntária da ONG Anluc, Amigos na Luta contra o Câncer. A cada participação nas campanhas, sente mais vontade de doar. A gente não sente nada, tudo tranquilo, estou tranquila aqui, não estou sentindo nada. Sai, o coração fica como? Fica alegre, né? É um gesto de amor, doar sangue. Extremamente importante. São 7h18. No próximo bloco, o Maranhão cedia Seminário Nacional de DNA e Laboratórios Forenses. E mais, na política, termina o prazo para registro de candidaturas e começa oficialmente hoje a campanha eleitoral de 2018. Nós voltamos depois do intervalo. São 7h21, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. O Maranhão está sediando o 7º Seminário Nacional de DNA e Laboratórios Forenses, evento de alta qualidade técnica que traz o que está sendo discutido, aplicado e desenvolvido nas áreas de genética e análise forense no mundo inteiro. Ontem aconteceu a abertura do seminário e a repórter Carla Priscila acompanhou. O evento é uma parceria da Associação da Polícia Técnico-Científica e a Associação Brasileira de Criminalística, com o apoio do Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses. Esse seminário acontece aqui em devolução de prestígio dos nossos peritos criminais do nosso estado. Hoje atuam junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, junto às associações que representam a perícia criminal no Brasil, e levam o resultado de um trabalho pleno para a elucidação de crimes. Na ocasião, estavam presentes o diretor de Políticas de Segurança Pública da Senasp e demais autoridades. As ações que estão sendo executadas aqui têm ganhado repercussão nacional e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com o seu papel de apoiar, fortalecer, desenvolver e modernizar as áreas de segurança pública e as políticas de segurança pública no país, tem observado isso de muito perto
e eu acredito que o seminário seja exatamente esse reconhecimento de que o Estado tem ganhado destaque na área. As perícias são fundamentais, é uma prova fundamental para, quer seja para a utilização no júri ou como provas em outros processos. E o Maranhão sai, a Justiça do Maranhão, enriquecida com este evento em que nós precisamos de cada vez mais estar atualizado com esses seminários. O evento vai até o dia 17 de agosto, conta com palestras, minicursos e exposição de livros vinculados ao ramo pericial, além da integração entre peritos oficiais, pesquisadores, acadêmicos e gestores. Eu acho que a gente tem que divulgar mais a perícia, porque através dela a gente chega a resultados muito positivos. E ela é uma conjugação de órgãos que estão hoje junto conosco justamente nesse combate à criminalidade. Essa estudante de farmácia, que sempre sonhou em trabalhar na área pericial, falou como esse evento é importante. Sempre me interessei muito por perícia, criminologia, a parte laboratorial, exames toxicológicos. Então, para mim, quando eu vi, eu fiz logo minha inscrição, porque eu sabia que ia ser muito bom para mim e para minha carreira. Aqui no estúdio nós vamos falar mais sobre o assunto. Eu recebo a diretora do Instituto de Genética Forense da Polícia Civil, Cristiane Amorim. Bom dia. Bom dia. O secretário falou ainda há pouco sobre o Maranhão como referência, não é? E por isso até recebendo esse seminário nacional. O que justifica esse destaque do Maranhão? Como é que está o Maranhão em relação aos demais estados da federação nessa área? O Instituto de Genética Forense ele foi inaugurado ao final de 2016 e conta com um acervo tecnológico bastante importante que ganhou destaque no cenário nacional, sendo reconhecido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, através desses equipamentos de automação que possibilitam a análise em quantidades maiores de materiais que são processados, fez com que nós conseguíssemos avançar e ganhar essa notoriedade no cenário nacional. É uma liderança dos perfis genéticos dos condenados por crimes hediondos, né? Como é que funciona o trabalho lá? Foi feita uma parceria com a Secretaria de Assuntos Penitenciários, no sentido de discutir sobre qual a melhor unidade prisional para que nós iniciássemos as atividades. E, diante disso, nós iniciamos a coleta dos condenados, porque nós temos uma lei, a Lei 2.654 de 2012, que trata da coleta compulsória dos condenados por crime hediondo e crimes dolosos contra a vida. E, a partir desse momento, nós conseguimos processar essas amostras e inserimos no sistema, que é um software de computador, que se chama Codes, e ele armazena essas informações e começa a fazer uma busca entre os perfis genéticos por todo o Brasil. Hoje nós temos cerca de 917 amostras de condenados por crime hediondo e estamos na liderança do ranking nacional. É uma área que exige uma atualização constante, não é? Como é que está o Brasil em relação aos outros países? Já há uma sinalização, ontem na abertura do seminário aqui, já foi possível perceber uma sinalização no sentido de mais investimentos nessa área do país? Sim, nós temos hoje a felicidade de termos a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que enxerga a perícia criminal como um importante instrumento de resposta à justiça, que colabora com a justiça, com a investigação criminal e está completamente relacionado aos direitos humanos, à cidadania, porque a gente consegue dar uma resposta aos crimes. Bom, esse seminário, as atividades que estão acontecendo, acontecem inclusive minicursos. Eu estou vendo aqui a programação do seminário com temas extremamente importantes. Um deles aqui, eu estou vendo procedimentos de coleta de material biológico em vítimas de violência sexual e os impactos na qualidade do exame. Tem se avançado nessa direção aqui, a gente está falando aqui, inclusive, de crimes na área da violência sexual, não é? E que às vezes são de difícil elucidação, enfim. Qual a importância desse trabalho feito para a elucidação desses crimes? A violência sexual é um crime que geralmente é recorrente, né? Então, a partir do momento que nós conseguimos processar essas amostras e nós conseguimos obter um resultado através do exame de DNA, conseguimos desse modo obtermos a autoria. E quando nós conseguimos inserir esse resultado dentro de um banco como o Codes, a gente consegue também determinar a autoria de crimes que antes não haviam suspeitos. Isso é muito importante. No Congresso Nacional existem vários projetos de lei, um deles lá tramitando trata de diminuir, digamos assim, a importância do perito criminal,
substituindo, inclusive, essas provas por outras provas de outra ordem, testemunhais, enfim. Mas a gente sabe da importância desse profissional no Brasil, né? Há uma valorização de fato no país desse profissional? Como é que vocês observam, por exemplo, essa discussão lá no Parlamento em relação a projetos dessa natureza? Há um investimento na área pericial crescente, porque é uma prova técnica, a gente consegue comprovar a materialidade do crime, a dinâmica do crime, através da prova técnico-científica. Então, é uma prova que torna o processo mais robusto, que colabora com o inquérito policial. Então, é algo que realmente a gente pode perceber nos países que investem nesse tipo de atividade, que a atividade pericial tem mais sucesso na elucidação dos crimes. Há um avanço também na formação desse profissional? Sim, há um avanço e a prova disso é a realização desses seminários que possibilitam essa troca de experiência, as capacitações que precisam ser constantes. E nós tivemos, inclusive, a oportunidade de termos um profissional de fora do Brasil, o Dr. Juan Carlos, que é um professor de destaque, notoriedade internacional na área, que também é presidente do GITAD, que é um controle de qualidade internacional que nós realizamos todos os anos. E isso demonstra que a gente sempre precisa estar capacitando os nossos profissionais para que a gente consiga colaborar e cada vez dar respostas mais efetivas. Muito obrigado, Cristiane Amorim, diretora do Instituto de Genética Forense da Polícia Civil. Eu queria agradecer a todos, destacar o apoio dos nossos patrocinadores, em especial a Caixa Econômica Federal, agradecer aos telespectadores e a oportunidade. Obrigado mais uma vez. São 7h29. Vamos falar das eleições de 2018, prazo para os partidos e coligações apresentarem pedido de registro de candidaturas nas eleições de outubro terminou na noite de ontem. Vamos conferir quem são os candidatos ao governo do Maranhão. O primeiro registro de candidatura foi feito pelo professor Ramon Zapata, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Ele traz como vice-candidata a poetisa Nicinha Durães. Em seguida, foi a vez do atual governador Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil, e Carlos Brandão como vice-candidato. Flávio Dino encabeça a coligação Todos pelo Maranhão. O engenheiro Adívio Neto foi o escolhido pelo Partido Socialismo e Liberdade. Ao lado da professora Helena Viana, ele compõe a coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Maranhão. A bacharel em Direito, Maura Jorge, é a candidata do Partido Social Liberal. O vice é o tenente-coronel Roberto Filho. Juntos representam a coligação Renovação de Verdade. A ex-governadora Rosiana Sarney foi registrada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro e tem como vice Ribinha Cunha. Eles encabeçam a coligação O Maranhão Quer Mais. O último registro foi feito pelo senador Roberto Rocha, do Partido da Social Democracia Brasileira. A deputada estadual Graça Paz é a vice-candidata. Juntos representam a coligação União e Coragem para fazer um Maranhão melhor. São 7h mais 30. John Coutrinho comigo. John, um ótimo dia para você. Ótimo dia, Adalberto. Começa hoje, né? Está começando agora, a largada foi dada oficialmente para a campanha eleitoral de 2018. Alguns candidatos divulgando a sua agenda em relação àquilo que vão fazer aí, os compromissos assumidos nessa agenda de campanha. É verdade que ainda é um movimento inicial, John, mas enfim, a partir de hoje começa para valer. Começa para valer, Adalberto, a partir de hoje, como você bem disse, frisou. Inclusive já tem um ato de campanha marcado para hoje, quinta-feira, às 18 horas, na cidade de Raposa. O candidato à reeleição, governador Flávio Dino, ele dá o pontapé inicial da sua campanha por lá, por Raposa. Os demais candidatos, Adalberto, ainda não divulgaram as suas agendas. Por enquanto, só o governador Flávio Dino, hoje às 18 horas na Raposa. Hoje já começa, inclusive, atos de campanha, já está liberado. Na internet já a liberação daqueles santinhos, né, já está sendo divulgado, ou seja, o pontapé inicial. A campanha eleitoral, na rádio e na TV, Adalberto, a partir do dia 31, propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. Exatamente, propaganda eleitoral a partir do dia 31, na TV e no rádio. Mas a campanha mesmo, efetivamente, a partir mesmo da campanha que se inicia nas mídias eletrônicas. Portanto, hoje, tanto local quanto nacionalmente, inicia mesmo a campanha e nós teremos aí quase 50 dias de campanha
até as eleições, o pleito do dia 7 de outubro. 6 candidatos ao governo do estado, 13 candidatos à presidência da República, um número alto aí que não acontecia há vários anos, e o PT registrou a candidatura do Lula? Vamos lá, o PT registrou ontem a candidatura do Lula, foi lá à sede do Tribunal Superior Eleitoral, Adalberto, o TSE, e fez o registro com o Lula sendo candidato a presidente e o Fernando Haddad na chapa de vice. O Lula, claro, não pôde ir porque está cumprindo pena de detenção de 12 anos e 1 mês de prisão. Ele foi condenado aí em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal. O que acontece, Adalberto? Ele tem o todo o direito de registrar a candidatura dele. Isso não impede. Inclusive o deputado João Rodrigues, de Santa Catarina, que estava preso, ele obteve aí uma liminar e foi registrar sua candidatura. É claro, vamos pontuar aqui que o que ocorre? O Lula pode fazer o registro de candidatura, que era até ontem, e cabe agora ao Tribunal Superior Eleitoral analisar esse pedido, ver se defere ou não defere, ou seja, se concorda ou não, se libera ou não a candidatura do Lula. É claro que há uma lei em vigor, em vigência, que é a lei da ficha limpa, que condenados em segunda instância são considerados fichas sujas e não podem concorrer, que é o caso do Lula, que foi condenado pelo Tribunal de Segunda Instância, o TRF4, no caso do triplex do Guarujá. Portanto, o Lula está inelegível e não pode ser candidato, segundo essa lei, Adalberto. Claro que o TSE que dará o parecer favorável. A Raquel Dodge, que é a procuradora eleitoral, já entrou com uma contestação, ou seja, impugnação é contestação contra a candidatura do Lula. A Raquel Dodge, procuradora, disse que ele está inelegível, está enquadrado na lei da ficha suja, não pode ser candidato. Os advogados do Lula vão tentar um recurso, além do TSE, é claro, vão tentar um outro recurso no STJ para anular o efeito da condenação dele, no caso do triplex do Guarujá, a pena de 12 anos, e aí ele poder concorrer nas eleições neste ano. Eles se baseiam em decisões, Adalberto, de prefeitos que foram eleitos, que depois das eleições conseguiram aí até o dia 12 de dezembro reverter a decisão no STJ. Fora isso, Adalberto, para finalizar, o Lula, o Haddad, inclusive, já vai iniciar a campanha pelo Nordeste, levando a voz do Lula às ruas. Ô John, o Ministério Público do Maranhão acionou a prefeita maranhense por improbidade administrativa. Qual é a prefeita? É a prefeita de São João dos Patos, a Gilvana Evangelista. Adalberto, olha só o que ocorre. Várias ações nós já divulgamos aqui, irregularidades relacionadas a esses prefeitos que eles fazem licitações irregulares para a contratação de transporte escolar para os alunos. Lá em São João dos Patos, Adalberto, não foi diferente. A prefeita Gilvana, ela contratou uma empresa em que não estava prestando os serviços adequados de transporte escolar para os alunos daquela cidade. Por exemplo, a empresa, ela deveria ter seus próprios veículos, os ônibus, mas ela sublocou, ou seja, alugou. Não deveria nem ter vencido a licitação, além das péssimas condições dos alunos sendo transportados nesses veículos escolares lá que eles arranjaram, lá esses veículos alugados, que eles arranjaram lá em São João dos Patos. Portanto, foi um convênio no valor de 668 mil, que cabe o Ministério Público, numa ação civil pública, denunciou ela por improbidade administrativa, Adalberto. Para fechar, a Justiça Federal mandou arquivar o inquérito que investigava o secretário Carlos Lula. É isso, o Ministério Público Federal opinou, entendeu que não tinha subsídios nem provas factuais que arrolassem, que condenassem o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula, em relação àquela operação Pegadores, que foi a 5ª fase da Operação Sermões Peixes, que investigava irregularidades na Secretaria de Saúde. Portanto, o MPF, o desembargador da primeira região, mandou arquivar essa denúncia contra o secretário de Saúde, Carlos Lula, ou seja, nenhuma ilicitude, nada que desfavoreça, que o coloque nesse rol de acusações, de denúncias relacionadas a essa operação na Secretaria de Estado de Saúde. Obrigado, John. Ótimo dia. Obrigado, Alberto. Até amanhã.
São 7 horas e 37 minutos. No próximo bloco, a Secretaria de Administração Penitenciária faz um balanço da saída temporária do Dia dos Pais. E mais, treinador do Sampaio faz mistério da escalação do time que pega o Guarani no sábado pelo Brasileiro da Série B. Nós voltamos já depois do intervalo. São 7 horas e 40 minutos e você ligado aqui na Difusora, não perca a hora 7h40, hein? A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou na tarde de ontem um balanço da saída temporária do Dia dos Pais. Nós vamos saber agora quantos detentos deixaram de retornar, como determina a lei, com o Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, Maranhão. Pois é, Adalberto, segundo aí dados repassados, informações que foram repassadas pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, 35 presos deixaram de retornar após aí ser concedido, ser finalizado o prazo da saída temporária que eles foram aí beneficiados. Essas informações foram confirmadas pela SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. É um número até considerado razoável, está dentro da normalidade das últimas saídas temporárias aí de presos aqui no estado do Maranhão. Pois é, 35 presos deixaram de retornar, ao todo foram beneficiados nessa saída temporária do Dia dos Pais 616 presos, 581 retornaram, a grande maioria, 35 agora, são considerados foragidos porque não cumpriram esse prazo estabelecido pela Justiça. A gente tem um balanço também de outras duas saídas temporárias que já aconteceram neste ano de 2018. A primeira foi na Páscoa, quando 622 presos foram beneficiados com a saída temporária de Páscoa e 40 deixaram de retornar. Foi o maior número na saída temporária deste ano, 40 deixaram de retornar na Páscoa e também no Dia das Mães, que foi outro benefício que foi concedido também aos presos. Ao todo foram beneficiados 617 presos no Dia das Mães, 588 retornaram e 29 deixaram aí de cumprir o prazo estabelecido pela Justiça. Foi o menor número e 35 agora, como eu disse, no Dia dos Pais, são considerados foragidos. O prazo encerrou às 18 horas desta terça-feira e até agora eles deixaram de retornar. Por conta disso, podem ser presos a qualquer momento. Somando-se tudo, Adalberto, essas três saídas temporárias e os presos que deixaram de retornar, somam-se 104 presos. Dessas três saídas temporárias, 104 presos deixaram de retornar. A gente lembra que se o preso for primário, ele já tem que ter cumprido 1/6 da pena para receber o benefício. Se for um preso reincidente em algum crime, 1/4 da pena. Além disso, tem que ter tido um bom comportamento. Essas informações são repassadas para a Justiça pelos diretores dos presídios ou então o próprio advogado do preso pode solicitar à Justiça essa saída temporária. Já foram 3 saídas este ano, tem mais 2 pela frente. Ao todo, são 5 saídas temporárias durante o ano, 7 dias corrido. Aí, essa saída temporária que é um benefício que é concedido pela Justiça de acordo com a lei. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e 43 minutos. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A gente começa com a capital, começa com São Luís, a previsão do tempo de hoje, nessa quinta-feira. Previsão para São Luís hoje, olha só, predomina o céu parcialmente nublado a claro, sem probabilidade de chuva. A mínima em São Luís, 21, a máxima 32 graus e agora a Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Tempo bastante quente lá esses dias, não é? Céu claro, a parcialmente nublado e sem chuva hoje em Imperatriz. Mínima de 23, olha só a máxima, 36 graus, né? Bastante quente. Lá em Caxias, da Princesa do Sertão, céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva também para hoje, hein? A mínima em Caxias, vamos ver? 22 é a mínima para Caxias e a máxima 36 graus também, bastante quente lá em Caxias. Mais 3 cidades para você. Vamos agora a Bacabal, céu parcialmente nublado a claro e sem probabilidade de ocorrer chuva. Mínima em Bacabal, 22, máxima 35 graus. No sul do Maranhão, Balsas terá hoje céu parcialmente nublado a claro, sem chuva. Mínima de 22, máxima de 37 graus. E agora Barra do Corda, céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva também hoje lá em Barra do Corda. A mínima 22 graus, a máxima 35 graus. Informações do Lab Médico Laboratório de Meteorologia do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Agora a tábua de marés.
Na madrugada, 4h19, maré baixa a primeira com 60 centímetros, 10h20, maré alta com 5,6 metros, às 16h41, novamente 60 centímetros aí a maré baixa, e às 22h40, maré alta outra vez, 5,6 metros. A maior variação de marés do Brasil é aqui no Maranhão, aqui em São Luís, na capital maranhense. Faltam 15 minutos para as 8 horas da manhã e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos falar de esporte? Laércio Júnior, mistério é a palavra. Está chegando aí o jogo com o Guarani, vale tudo para dar essa virada na Série B? Vale tudo e não é nem tanto um desejo do técnico Paulo Roberto, é a necessidade, Adalberto. Muitos jogadores machucados, jogadores voltando, jogadores contratados que ainda não assinaram com o time de forma oficial, que é o caso do Eloy. Enfim, ele fica naquela história, será que eu posso contar ou não posso contar? É a sina do técnico do Sampaio Corrêa. E em preparação para a partida deste sábado contra o Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa vai alternando o seu cotidiano, como falamos agora há pouco, entre notícias boas e ruins. A nota positiva da semana ficou por conta do volante William Oliveira, que vinha se recuperando de um trauma lombar sofrido no último jogo. Ele já voltou aos treinamentos e vai para o jogo. Entretanto, ainda no meio de campo, a equipe tem outra dúvida por ordem clínica, que é o meia Fernando Sobral. Ele está sentindo um desconforto na região posterior da coxa esquerda e passou a ser dúvida para o duelo. A comissão espera ter uma resposta definitiva sobre o atleta ainda hoje e, se treinar, provavelmente vai para o jogo. O zagueiro Joécio está fora, saiu machucado no último jogo. Rogério será titular. Acho que é uma mudança que aconteceria naturalmente, o Joécio machucando ou não. O Rogério veio mesmo para ser titular da equipe e jogará pela primeira vez ao lado do Maracás. Na lateral direita, Bruno Moura volta após lesão. Na esquerda, Alisson pode perder a vaga para o recém-chegado Julinho. No meio-campo, Diego Silva tem boa chance de voltar ao time titular. Caso o Fernando Sobral não consiga se recuperar, o substituto vai ser o João Paulo. Enfim, é uma salada de opções que tem o técnico Paulo Roberto Santos. No mais, é o time que enfrentou a equipe do Curitiba, tendo a linha de 3 atacantes, essa sim confirmada, Bruninho, Mateuzinho e o Alisson Vinícius, que parece ter ganho a posição de William Barros no ataque. É mais ou menos assim que o time do Sampaio Corrêa se prepara, Adalberto Melo, para encarar o Guarani. O jogo é sábado, 7 da noite. Os 2 primeiros resultados beneficiaram o Sampaio, mas só vai valer mesmo se o Sampaio Corrêa vencer o Guarani. Vencendo, ele passa a ter só 3 pontos de desvantagem em relação ao Brasil de Pelotas. E a palavra-chave aí, na verdade, é uma incógnita, um ponto de interrogação, uma dúvida, né? Não é nem mistério, mais dúvida mesmo por conta dessa situação aí no elenco do Sampaio para esse jogo com o Guarani. Importante a participação da torcida, ingressos já estão à venda. Ingressos à venda. Preços promocionais, inclusive, né? O torcedor é o 12º jogador, como nunca foi. Ingressos a preços promocionais, variando entre R$10 e R$50. É o ingresso mais barato do Brasil e o torcedor do Sampaio Corrêa pode comparecer em grande número para incentivar a Bolívia Querida no próximo sábado em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de Olimpíada, mas não é aquela Olimpíada que você já está acostumado de 4 em 4 anos. Essa acontece de 3 em 3 e em 2018 os maranhenses da APAI irão participar desta Olimpíada da APAI lá na região tocantina. É a primeira vez que as Olimpíadas Especiais das APAIs do Maranhão vão acontecer aqui em Imperatriz. As disputas serão realizadas entre os dias 22 e 25 deste mês. O esporte é uma forma de colocar as crianças na situação real da coisa, né? Apesar das suas deficiências, apesar das suas necessidades, mas é nessa hora que eles se soltam. Então essas Olimpíadas foram criadas justamente para isso. A defesa fechada e os batedores com a pontaria certeira são fatores positivos para a equipe que o Leandro vai defender sem medir esforços. Nós estamos preparando aqui no futsal para nós ser campeonato. Nós já jogamos na Unisuma, nós ganhamos de 7-2. Ao todo são 9 modalidades e delas vão participar 208 atletas aqui de Imperatriz. O time de futsal está forte, apenas preparando os detalhes das batidas de pênalti. As Olimpíadas são realizadas a cada 3 anos. A última foi na cidade de Caxias e a APAI de Imperatriz ficou de fora. Eva é mãe de um dos atletas e não vê a hora dos jogos começarem. Para mim é muito importante, nós estamos aqui na expectativa, nós estamos nos treinos, esperando o momento certo, né?
Boa sorte essa turma, uma grande competição começando lá no dia 23. E em tempos de baixo desempenho dos brasileiros nas principais categorias do automobilismo mundial, como a Fórmula 1, por exemplo, que há muito tempo não sai um campeão aqui do Brasil, a tarefa da Confederação Brasileira é garimpar talento pelo Brasil. Para isso, nada melhor do que criar uma escola de kart. E é lá que costumam brotar os grandes talentos, como o saudoso Ayrton Senna. A escola vai funcionar nesse local e as instalações estão recebendo os últimos ajustes. É que a Confederação Brasileira de Automobilismo, em conjunto com a Federação Internacional de Automobilismo, anunciou o projeto que pretende alavancar o número de pilotos no esporte. O projeto é até 2020, temos 10 unidades pelo Brasil todo e Imperatriz foi escolhida para ser a 5ª unidade implementada. A escola vai seguir os padrões do projeto implantado na França, onde o objetivo é incentivar a entrada de novos pilotos no kartismo nacional. Então, de 6 a 11 anos, nós temos as categorias Mirim e Cadete, que são a base do kartismo. Então, a ideia aí é fomentar entre os garotos e garotas, né, para que venham para o automobilismo e aí desenvolver a sua arte e despertar novos talentos aí para, quem sabe, colocar pilotos maranhenses em categorias como a Stock Car ou mesmo categorias internacionais. A previsão é que as aulas comecem ainda este mês e ao final de cada módulo, os alunos vão receber o diploma e ao receberem, vão estar aptos a se inscreverem nas competições oficiais. Saber para que serve o macacão, capacete, luva, protetor de costelas, e a gente trabalha eles aqui para competições no kart, mas também fora quando eles forem futuros motoristas, né? Quem sabe, né? Não pinta lá de Imperatriz um próximo campeão da Stock Car ou mesmo da Fórmula 1 que o Brasil está precisando. Diga-se de passagem, Imperatriz já recebeu competições nacionais. Eu tive a oportunidade de estar lá e narrar ao vivo a prova de kart nacional que foi disputada na região Tocantina. Obrigado, Laércio. Obrigado, Adalberto. Um abraço, até amanhã. São 7 horas e mais 52 minutos, 7h52, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Bom Dia termina agora, lembrando que há 41 anos o mundo perdia Elvis Presley. Dia 16 de agosto de 1977, no banheiro da mansão Graceland, no Tennessee, o coração de Elvis Presley parou de bater. Um artista completo, até hoje aí, incógnitas em relação à morte dele. Um ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7 da manhã. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them